Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Tordek e hoje, meus amigos, uma visita mais do que ilustre, o pro player de Tibia, meu querido guerreiro Tetra, para vocês, mas aqui vou chamar de Diego. Diegão, como é que estamos, meu querido? Salve galera, salve Tordek, mano, tudo bem aqui, graças a Deus. E Bom, para você quem não aí, tudo conhece bem? o cara é o brabo do Tibia, tá? O brabo. E literalmente o cara joga muito mais do que a galera. Eu não consigo entender isso. Os caras do Tibia são tão ruins assim mesmo, Diegão? Ou tu que é Hum. o brabão já do Tibia? Eu acho que muito tem a ver com experiência, né? Tempo de jogo e a forma que você também se adapta com o jogo, né? Apesar de eu ter que jogar, né, com mouse especial, eu consegui aí ter essa gameplay que chama a atenção de muita gente e só Uhum, fico muito feliz porque não só pela minha história, né, que já motiva muitas pessoas, né, as pessoas saber que mesmo com todas já, né, as minhas limitações físicas, né, eu consigo atingir essa jogabilidade inspirando ainda mais pessoas, né? uhum. Tanto pela jogabilidade quanto pela minha caminhada. Então, cara, vamos. Aqui a gente não é uma entrevista, né? Como já tinha avisado isso pra você, é mais um bate-papo. Mas não tem como a gente não começar contando um pouquinho da tua história. Como é que você começou nas lives e conta um pouco da sua trajetória para quem não conhece, até você chegar ao ponto de começar a fazer live mesmo. Então, eu comecei mesmo jogando Tibia em 2007, né? Eu comecei através do meu irmão, né? Na época fazia 2 anos que eu tinha sofrido acidente, recente tinha sofrido acidente, né? E eu tava muito começando na internet, ainda não conhecia muito desse mundo, era muito ligado a esportes antes do meu acidente, né? Então, também era de uma família mais humilde, a gente não tinha computador, essas coisas. Uhum, E 2 anos depois, né, eu comecei a estudar para fazer jornalismo. E nas horas que eu ia para cama, eu ficava descansando, que eu posso ficar só algumas horas no PC, não posso ficar muito tempo sentado. Quando eu ia descansar, o meu irmão vinha pro computador, e daí ele com o RL dele começou a jogar o game, né, jogar o Tibia, e foi aí que eu comecei a me interessar pelo jogo também, vendo eles jogar, né. uhum. Tempos depois ali, eu já estava jogando Tibia também, né, e eu não imaginaria que anos depois eu estaria fazendo live, né, comecei a jogar, mais como um hobby, diversão mesmo, né, mas já como eu falei, comecei a fazer eu já jogo há muitos anos, desde 2007, mas eu comecei a fazer live faz só mais ou menos 3 anos vai fazer agora. Uhum. E eu comecei, na verdade, no início da pandemia, né, eu dava palestras motivacionais também aqui em universidades pela minha região, né, contando a minha história, né, incentivando pessoas a não desistirem da sua caminhada apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos que a gente enfrentei pelo caminho. E com o início da pandemia eu me vi no grupo de risco, eu não podia mais sair de casa para dar palestras, né? Então eu pensei comigo, pô, por que não aliar essas duas coisas, né? A minha capacidade que eu já tenho jogando Tibia, meu conhecimento de muitos anos, né? Desde Uhum. 2007, muitas pessoas já falavam para mim, pô, Guerreiro, por que você não faz live? Né? Os meus RLs, principalmente, falavam, pô, quando o pessoal vê a tua jogabilidade, mesmo na tua, né, com as tuas limitações, o povo vai ficar de cara e pá. Porque tu não, além disso, tem a tua história, que já motivou muitas pessoas por aqui, né? Eu falei, pô, vai motivar pessoas do mundo todo, né? Caso Com pela certeza. internet, ainda mais no período da pandemia, que Uhum. Que muita era gente um ficou em período que casa, as né? pessoas estavam mais em casa, tava aquela pressão psicologicamente, né? Pessoas perdendo seu emprego. Eu pensei, pô, vou incentivar essas pessoas também a não desistirem, né? Apesar das dificuldades, sendo que eu já superei muita coisa que para muitos parecia impossível. Então eu vou aliar as duas coisas, só que eu não tinha um computador, né? Eu já tentei abrir live um pouquinho antes, mas meu computador dava uma tela preta e desligava, enfim. Uhum. E daí eu resolvi fazer uma vaquinha, fiz uma vaquinha através da minha rede social, Facebook, essas coisas. E dentro de um pouco mais de um mês eu consegui aí o dinheiro para comprar um computador bom para streamar. E dentro desse tempo eu comecei a estudar pela internet de como fazer live, né? O que que eu precisava,
né, configuração, essas coisas todas, e deu certo, eu consegui comprar o computador e mandei ver. E deu muito certo, porque no primeiro dia de live muitas pessoas já me conheceram e ficaram assim bem, né, vamos dizer, espantadas, né, com É, o causa modo que eu espanto, jogava. exato. A pessoa, pô, né, não acredito que ele joga dessa forma, inclusive pessoas que jogavam comigo antes, porque em 2007, naquele início ali, né, a gente era ainda meio assim desconfiado da internet, ninguém abria Aham, o jogo de como era a sua vida RL, com medo de outras pessoas, exato. né, te prejudicar por conta disso, não só por conta da condição, né, por conta mesmo de saber endereço, as coisas, não tinha redes Uhum. sociais como TikTok, Instagram, como que é hoje em dia, onde a gente divulga tudo, É, o endereço, essas acesso à coisas, né? informação hoje é muito maior, né, do que antigamente. A gente tá falando em Com 2007. certeza, exatamente. E daí, tipo, eu só dividia mesmo a minha vida pessoal, minha vida real, com quem eu confiava muito, já estaria assim na minha vida, vou dizer, mais de um ano, conhecido, a gente trocava ideia todo dia no Tibia e tal. E então até aquelas pessoas que jogavam comigo, mas não sabia como que eu jogava, né, na real, Uhum. ficaram espantadas pela forma de eu sempre jogar de igual para igual, né, com as pessoas, mesmo com a forma que eu jogava com as minhas limitações. E aí, Tchau, boa noite, meu brother. E não deu muito certo. No segundo dia de live eu recebi uma gank de um dos maiores streamers do Tibia, que é o Natank, com mais de 1.500 pessoas na época, e Caraca, que a maneiro. partir dali as pessoas passaram a conhecer cada vez mais e só estourou. E o Natank é uma pessoa que sempre me ajudou muito, assim, tanto nas raids como comentando nas lives dele sobre Uhum. mim, me chamando para o mundo que ele jogava, falando de mim. Então, é uma pessoa que eu sempre admirei, né? Desde o início, eu admirava antes, né? E que cada vez que eu conheci mais ele, eu vi que era uma pessoa ainda mais humilde. Até hoje a gente tem uma amizade bem boa, assim. A gente conversa, quando eu mando mensagem para ele, ele já me responde na hora. A gente troca ideia, enfim. A pessoa que eu admiro até hoje foi a pessoa que me fortaleceu muito, por isso que eu sempre cito ele assim. Uhum. Né? E a partir dali, muitos outros streamers grandes começaram a fazer raids, começaram a divulgar meu canal e estamos aí já com 3 anos, fazendo cada vez mais sucesso. Hoje, né, pessoas do mundo todo me conhecem. Ainda há poucos dias, eu acho que foi nesse mês mesmo, eu recebi umas duas, três ganks do Punio Game, que é um streamer da Polônia, um dos maiores da Polônia. Eu recebi gank de mais de Foda, 1.500 velho. pessoas dele também. Então, para ver que a minha história já está até na Polônia, né? Pessoas que não Uhum. conhecem muito o nosso idioma, mas que conhecem as minhas lives, conhecem, né, o meu canal. Então, isso é muito legal. Muito da hora, cara. E É, Bodão, salve, meu duas brother. coisas, cara, que aí é aquela coisa que eu te falei, se tiver alguma coisa que você não curta falar, só fala que a gente muda. Dois pontos que eu acho interessante que você citou, por exemplo, que a galera não conhecia, né, o Diego fora do Tibia, era apenas ali um avatar do Tibia, jogando junto com todo mundo. E, cara, tu tem algum relato da galera, tipo assim, quando te viu, como tu falou, causa espanto. E assim, o cara falou: caraca, o maluco já jogava pra caramba e, tipo, a gente não tinha a menor ideia. Teve algum relato da galera, tipo, ficar realmente surpresa de ver você jogando e já jogava com você há um tempo atrás e chamou a tua atenção, por exemplo? E depois que eu comecei a streamar, muitas pessoas da época que eu jogava, né, que realmente não conhecia como era a minha vida real, né, na realidade, como a gente fala, que vieram realmente conversar comigo e falar, pô, não acredito, sou teu fã, mano, e jogava com você antes, não sabia como eu jogava, agora eu te vejo jogando assim, sou mais fã ainda, né? E, pô, é muito bom saber que eu fiz parte da tua história, que eu joguei com você lá nas antigas e tal, e chamando pra jogar de novo, então já aconteceu com várias pessoas de vir na minha live, né, e perguntar, pô, tu lembra de tal pessoa? Então era eu, pô, era eu e tal, Ah, isso é muito maneiro, legal, né? cara. É muito Muito maneiro. legal. Porque isso dá uma sensação pro cara, né? Que assim, o cara realmente não sabe das suas limitações como jogador. Pra ele, você tá jogando normal. E aí, quando o cara tem esse impacto de ver você, tipo, você jogando, basicamente, né? Você joga com a sua boca, né? É totalmente diferente pra gente. Quando vê assim, eu imagino a galera que fala assim: caraca, o cara joga muito e tipo, e a gente reclamando aqui às vezes de um lagzinho jogando com a mão e os caramba, e o cara, cara, desenvolvendo uma jogabilidade diferenciada com a boca. Isso é, como tu falou, não tem como não motivar a galera quando vê você jogando, né, cara? É um Já incentivo teve, absurdo. já teve até casos de uma das pessoas falando, pô, até passei
aqui a tua live para aquele tal amigo nosso lá, porque ele não acreditando que é você e tal, e isso é muito legal, né? Porque a gente aliar as duas coisas, né? Ver que a jogabilidade, né, que a gente jogava bem, mesmo com as limitações, como assim, eu nunca deixei de fazer nada na vida por conta das minhas limitações, né? Sempre aquilo que eu quis fazer, eu corri atrás, mesmo com dúvidas de pessoas, né? Eu nunca deixei de fazer Uhum, por conta disso. E eu sempre, graças a Deus, sempre consegui, né, fazer o que eu queria, independente das minhas limitações, mano. Então, jogar Tibia não seria diferente. Eu sempre fui buscando a maior perfeição, né? Porque com o mouse adaptado é diferente, a gente não pode ter, a gente não tem os mesmos controles para você, vamos dizer, atingir um nível de jogabilidade como as outras pessoas. Então você vai ter que buscar atalhos, vai ter que tirar de letra, vamos dizer assim, para você chegar naquela jogabilidade, né? Então eu sempre ia buscando formas, né, de antecipar meus movimentos, né, buscando forma de jogar para chegar nesse nível. Então é muito legal saber que eu consegui, né, chegar onde eu queria e que além disso ainda poder inspirar as outras pessoas, né, mano? Isso é uhum. mais bacana ainda. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, cara, quem me apresentou a você foi o Mira, né? Mira Torta. E aí depois, obviamente, eu fui dar uma olhada nas suas redes sociais, a gente já até trocou uma ideia por lá. E uma coisa que me chamou a atenção é que, volto a frisar, tá, cara? Se quiser trocar de assunto, a gente troca, não tem problema. É que eu vi que você praticava muito esporte, né? Você era atleta mesmo, e aí veio o acidente. Conta um pouquinho, antes, né, do Diego atleta, até chegar ao ponto do Diego atleta de esportes, vamos dizer assim, que agora, Uhum. quando a gente faz live, streamer, pode-se dizer também, conta um pouco pra gente como é que foi essa um pouco realmente de como foi até chegar a esse ponto que você está hoje. Ah, contar um pouquinho para a gente do impacto que foi para você quando você teve o acidente. Você era um cara que, né, pelo que você mostra, era um cara totalmente ativo em questão de esporte, praticava esporte. Eu vi várias fotos Uhum. suas com medalha, participando de campeonato e tal. Conta um pouco para a gente, assim, para a gente se situar sobre. Então, desde criança eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, né? Acredito como muitos brasileiros, muitas crianças, não só brasileiros, do mundo, do mundo todo, desculpa. Então, só que assim, eu vim numa família humilde, gente. A minha família, meus pais agricultores, artesão, né? Então, Da hora, vamos dizer cara. que os nossos ganhos era tudo fruto do nosso suor. Eu trabalho com meu pai Uhum. desde os meus 7 anos de idade, ajudando em lavoura, no artesanato, que ele trabalha até hoje, Caraca, que inclusive. maneiro, cara. Né? Então, desde os meus 7 anos eu já ajudava ele. E nos horários, né, além da escola, que meu pai sempre falou que, né, por mais dificuldades que a gente passasse, uma coisa que eu não podia deixar era de estudar, né? Então, apesar de todas as dificuldades, de morar longe da escola, ele sempre, todo dia estava ali me incentivando, e hoje eu sou, né? A pessoa que eu sou hoje tem muito a ver com meu pai, porque ele sempre Uhum. me incentivou a estudar, a buscar conhecimento, enfim. E junto com isso, o sonho de ser jogador de futebol, né? Então, eu praticava esportes todos os dias. Na época do acidente, ainda eu estava treinando na categoria de base de um time profissional, e cheguei a ficar alojado, né? Um time profissional, e a minha vida era praticamente esportes todo dia, treinar futebol, jogar, enfim, aquela vida mesmo ativo o tempo todo. E como eu falei, a gente era uma família humilde, a gente não tinha acesso à internet, a computador, essas coisas, né? Até o meu Uhum. acidente eu não tive acesso a nada disso. Eu cheguei até a fazer um curso de computação na escola, que estavam lançando lá e tal, uma experiência, mas não tinha o acesso à internet nem nada. Na época, para mim, era totalmente desconhecido, né? Assim como o fato do meu acidente, a lesão medular, essas coisas, né? Eu não tinha um conhecimento de que, né, poderia paralisar uma pessoa, né, uma simples lesão na medula, enfim. Então foi uma mudança radical, porque foi tipo você ter uma vida totalmente diferente, uma vida ativa, totalmente focada nos esportes e num piscar de olhos você se vê numa nova realidade, né? Assim, uma realidade totalmente diferente. Então isso, vamos dizer, foi uma mudança muito grande, né, na minha vida. Mas, assim, eu sempre fui muito apaixonado pela minha vida na época do futebol e depois também que eu sofri acidente. Então, né, por mais que o meu acidente tenha sido uma coisa boba, né, eu estava num evento de banda na época. Eu fui ajudar um amigo que tinha uma banda e queria arrecadar fundos, né?
Uhum. E eu comprei ingresso justamente por isso, para ajudar ele. Eu fui nesse evento de bandas, né? No final de semana comum, como os outros, né? Sair com os amigos, né? Enfim. E durante o evento de banda eu saí pra rua pra tomar um ar, né? Porque eu tava terminando a minha carteira de motorista, né? Que também era um sonho, assim, eu acho de todo mundo, né? Que atinge a maioridade Uhum. ali. Pô, a Ter primeira aquela coisa carteirinha, pode era crer. fazer a carteira de motorista, né? Aham. E eu gostava muito de moto, né? Eu já tinha andado com um amigo de moto por muitos anos, né? Tava sempre, nunca aconteceu nada, enfim. E eu tava com o pensamento de comprar uma moto depois que eu fizesse minha carteira. E na época ainda era aquelas 150 Titan, era lançamento, assim, Aham. na minha Uhum. região era novidade e tal. E um amigo, engraçado como que as coisas são. Eu conheci a pessoa que foi, tipo, que onde eu sofri o acidente, juntamente com ela, foi quando eu tinha conhecido ele quando eu fui fazer meu alistamento militar. Na época eu fazia meu alistamento militar, ele tava lá com a mãe dele, tava chovendo muito naquele dia. Então eu peguei uma carona com ele e com a mãe dele, né? Me levaram até um pedaço do caminho assim. E foi ali, a gente conversou um pouco e passou a se conhecer ali. E no dia que eu tava lá fora, no evento de bandas, que eu fui tomar um ar, ele tava passando ficava às margens da rodovia, né? E era uma cidade pequena, então praticamente todo mundo se conhecia, Uhum. né? E ele tava passando na beira da BR, ele me viu ali conversando com os amigos e parou para mostrar a moto que ele tinha acabado de ganhar do pai Uhum. dele, que era a moto igual a que eu queria comprar na época, né? E ele, como ele parou do meu lado, a gente começou a conversar, começou a puxar assunto, a gente começou a conversar e ele me mostrou a moto, né? E eu embarquei na garupa como eu fazia com meu amigo antes da gente ir para os lugares. Eu sentava e a gente ficava conversando, decidindo para onde ia, só que a gente não ia sair nem nada, né? Eu tava com um copo de bebida na mão e tal, e Uhum. distraído conversando com os amigos, eu embarquei na garupa e a gente ficou conversando, ele com a moto ligada, mostrando, acelerando a moto e eu do nada, tipo, não sei esperar, não sei se ele foi fazer uma brincadeira ou algo do tipo, ele meio que arrancou e deu uma empinada na moto, assim, Hum. né? Fez aquele movimento e ali eu caí para trás, apaguei e só fui acordar já 15 dias depois no hospital, totalmente paralisado do pescoço para baixo. E Caraca. por ter sido um acidente muito bobo, Muito bobo, né? Eu velho. não tive um arranhão no meu corpo, então o pessoal que estava todo ali do meu lado, em volta, eles tentaram me acordar achando que eu só tinha batido com a cabeça e tinha desmaiado, mas na Uhum. verdade, quando eu caí, mergulhei para trás, eu tive uma fratura na coluna cervical e ela comprimiu a minha medula. Então, o fato deles ter mexido no meu pescoço, tentando Foi me acordar, ruim. foi onde piorou toda a minha lesão, né? Onde machucou bem mais a minha medula. E, enfim, a partir dali eu apaguei, né? Ele fez aquele movimento que eu mergulhei para trás, eu apaguei na mesma hora e só fui acordar depois. Isso deles ter mexido em mim e tal, foi tudo relato das pessoas que estavam ali, amigos, né, que estavam no local, que me contaram logo depois, né, que a gente conversou novamente, enfim. E a partir dali eu me vi já, acordei no hospital, totalmente paralisado do pescoço para baixo, e o médico veio falar comigo quando acordou e me explicar o que estava acontecendo, né, que eu tinha sofrido uma lesão na medula, que tinha sido muito grave, né, e eu fiquei 9 meses na UTI a partir dali, 3 meses, né, com risco de vida, assim, entre a vida e a morte mesmo, né? E graças a Deus, depois de 6 meses, começou a voltar um pouquinho do movimento da minha barriga, depois de muita luta mesmo, né, pra me recuperar. Começou a voltar um pouquinho do movimento da barriga, foi aí que eu consegui sair da respiração mecânica. Mas Uhum. como eu fiquei 6 meses na respiração mecânica, isso deixou sequela, até hoje eu tenho metade só do meu pulmão, É porque você né? meio que deixou ele parado, né? Não tava utilizando o pulmão, né? Sim, a respiração mecânica ela faz muito mal, então eles tentavam o Uhum. tempo todo me tirar daquilo ali, porque cada vez quanto mais você fica prejudicado, né? Exato. E como eu estava com risco de vida, depois de 3 meses que eles começaram que eu tive um pouco de sinal de melhora, que eles começaram a me desmamar, como eles falavam, né? Tirar de um respirador e colocar num respirador mais fraco, que não seria tão invasivo, né? Que não me prejudicasse tanto. Mas desde o momento que eu acordei lá no hospital, né? Em nenhum momento eu pensei, pô, né? Eu não queria ter voltado, né? Eu queria ter ficado lá, não. Como eu falei, eu sempre fui muito apaixonado pela minha vida, então a partir do momento que eu acordei, eu não vi como uma tragédia, sim, vi como uma segunda chance que eu tive, né? Apesar de ter sido um acidente, uma coisa muito boa, eu vi como uma segunda oportunidade, né? E também eu sempre olhei muito pelo lado bom, né? Eu vi como, Uhum. apesar de ser um mundo totalmente diferente, eu vi uma oportunidade de crescimento,
de conhecer uma nova realidade, né, de crescer como ser humano, como pessoa, né, e lutar por melhores, né. E a partir dali eu fui para casa depois de 6 meses de muita luta no hospital, 6 meses que pareceram anos, que eu acho que eu não lembro de ter dormido uma noite sequer, né, por causa que era aquele barulho ensurdecedor de aparelhos do meu lado o tempo todo, Uhum. né, pessoas tão mal quanto eu entrando, saindo da UTI. Enfim, é uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida. Acho que se eu tive no posto de saúde para tomar uma injeção, né, contra alguma Era coisa, muito, foi né? o Aham. máximo que eu entrei no hospital até meus 18 anos, né? Porque minha vida, como eu falei, foi sempre muito ligada a esportes. Então, tive uma vida muito saudável, uma infância muito saudável, uma infância no interior, né? Sempre com muita andava com até a escola, trabalhava com meu pai na lavoura o tempo todo, então era uma vida muito ativa, né? E eu acho que eu tenho até certeza que isso tem me ajudado muito, né, por ter fato de eu ter uma vida tão ativa assim nos esportes e tal, que me ajudou muito depois do que eu sofri o meu acidente. Eu acho que me ajudou muito no período da recuperação, né? Uhum. Né, de ter uma postura muito saudável, né? Acho que me ajudou bastante, até os médicos falaram isso. O corpo já segurou a onda mais, né, também, né? Sim, Pelo, porque a pelo histórico medula de atleta, assim. A medula ela é responsável por passar todos os comandos do cérebro para o corpo, inclusive a questão respiratória, né? Então, quanto maior a lesão, tipo, da altura, quanto mais perto da nuca, da cabeça, mais coisas você perde. Eu tive uma lesão na C3, C4, C5. Inclusive, os médicos falaram que se fosse 1% acima de onde eu sofri a lesão, eu teria que ficar respirando no aparelho pro resto da vida. E eles Uhum. achavam que eu teria, inclusive, né, até os 6 meses, os médicos falaram que eu me recuperaria, mas chegou uma época que eu estava lá no hospital que os médicos falaram, pô, não tem mais o que fazer, vai embora com o respirador e tu vai ter que, né, se acostumar com isso. Graças a Deus, depois de 6 meses, eu consegui superar isso também, que já foi uma grande vitória, uma grande conquista, né? Uhum. Mas enfim. E a medula, como eu falei, é pela parte respiratória também, isso que afetou bastante, né, o fato, porque geralmente quando a gente sofre uma lesão, que é mais abaixo, a gente perde movimento, essas coisas, mas a gente não desmaia nem nada, a gente fica consciente, só que não tem mais Não movimento e não sente, né? tem mais Uhum. sensibilidade. Mas pelo fato da minha lesão ter sido muito para cima, perto do pescoço, né? Eu perdi inclusive a capacidade respiratória e eles acharam melhor me manter em coma induzido porque meu caso era muito grave, né? E depois disso eu fui para casa e mais ou menos dentro de um ano e meio, né, eu consegui uma consulta no Sara Kubitschek. Eu sempre cito porque foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu sempre busquei formas, né, de saber o que que realmente estava acontecendo comigo, porque até então, até para os médicos aqui, né, eles conheciam muita coisa, eles reconstruíram a minha medula e tal. A minha medula não, a coluna cervical que envolvia a Uhum. medula. Porém, a partir dali eles não tinham muita, vamos dizer, do que me falar, o que realmente estava acontecendo, o que seria dali para frente, com os anos, O que se esperar, né? voltaria, o que esperar, se voltaria algum movimento ou não, como que seria, né? Ficava muito dúvida. Quando eu perguntava, eu ficava, né, fazendo, vamos dizer, falando coisas que eu não, né, que não fariam muito sentido para mim, que realmente não me explicava o que realmente eu teria que ser dali para frente, o que seria dali para frente. Então, eu buscando formas, eu vi que tinha um hospital que era realmente especializado em lesão medular, né? Que é Uhum. o Sara Kubitschek, que tem vários locais aí do Brasil, mas que tem um específico em Brasília, no Distrito Federal, que trata justamente da lesão medular. E eu consegui, depois de pesquisar, eu consegui uma consulta nesse hospital, que foi aí que começou, vamos dizer, a abrir, né, os meus olhos para realmente o que estava acontecendo. Eu fui para lá, eu fiquei 45 dias eu fiquei 45 dias no Sara Kubitschek a princípio, e a partir dali realmente eu passei a entender o que realmente seria, o que era lesão medular, né, os cuidados que eu teria que ter dali para frente, e o mais importante que eu poderia levar, podia ter uma vida, né, vamos dizer, normal, mesmo com a minha condição física, né? Eu poderia Uhum. estudar, poderia ter, né, uma vida e não precisava parar minha vida por conta da lesão. Eu teria que me adaptar, né? Muita gente falava, pô, o SAR é um hospital onde você vai voltar andando e tal, mas não.
Eles realmente é um hospital que eles te preparam, eles sabem, né, o que realmente está acontecendo com você e tudo que você tem que saber para lidar com isso, né, com a tua lesão. Então lá eu É, também ganhei o mouse deve ter a adaptado. parte psicológica também, que deve ir muito Tem toda forte, uma né? equipe, Como tu tem toda falou, uma né? equipe lá. Uhum. É, tem toda uma equipe e eu estava era realmente aquilo que eu estava buscando, né? Entender o que realmente estava acontecendo comigo e o que eu teria que fazer para continuar minha vida a partir dali. E lá eu também comecei a ter acesso à internet, que ele tinha uma professora que ele tem todo, como eu falei, uma equipe, psicólogos, professores, fisioterapeutas, né? E a professora estava com um projeto do mouse adaptado, que era o mouse que eu comecei a jogar, né? Comecei a estudar e comecei a jogar. Foi com esse mouse, não foi com esse. Esse eu tenho mais ou menos 2 anos, né? Esse é um Lá no meu modelo acima daquele, por exemplo. Sim, lá no meu Instagram tem fotos do outro mouse, né? Esse aqui é um modelo, é um mouse que veio lá de fora do Brasil. Aquele não, foi aqui mesmo no Brasil. E nada mais era do que um mouse comum. Você já deve ter visto aquele mouse joystick que tem uma bolinha. Era um Uhum, mouse comum, só que foi feita uma adaptação. Um ferrinho foi no lugar do clique esquerdo e do clique direito. Eles fixaram 2 ferrinhos, né? Que eu clicava com o rosto, com o lado esquerdo e lado direito do rosto. E a bolinha, que era o movimento do mouse, eu mexia com o queixo, né? Eu tenho uhum. até hoje esse mouse que eu escrevo com ele, que é muito bom. Né? Eu me tornei muito com muita gente, fiquei muito ágil no mouse. E a partir dali eles também me deram um computador, que era um computador na época, aqueles computador mais antigos e tal. E a partir dali que eu ganhei acesso à internet, né? Depois que eu vim para casa com o computador, que eu fui buscar, né, tá por dentro da internet, foi aí que eu comecei a estudar, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar, eu botei um portal de notícia, estudei jornalismo, botei um portal de notícia no ar, Você se né? formou em jornalismo mesmo? Por mim, um curso pela internet de Uhum, jornalismo. Além disso, eu fiz outros cursos, programação, cursos iniciantes, né? Porque uhum. além do jornalismo, eu precisava ter o portal de notícias e era tudo eu que faria. Então, eu comecei a estudar para ver como colocava um site no ar, como que manteria esse site. Eu fiz um pouco de programação para isso também. E fazer todos os cursos que eu precisava, né, dali para frente. E enquanto eu fazia esses cursos, né, quando eu falei como eu ia para a cama descansar, meu irmão vinha pro computador, né, que era novidade para eles também. E foi daí que ele jogava, né? Ele trabalhava fora e começou a jogar Tibia por ali através do RL dele. Então eu passei a jogar o Tibia, passei a me identificar com os games, né? A partir do momento que eu estava na cama descansando. E foi uma coisa que também me ajudou muito, porque nesse período que eu fiquei no hospital, a minha vida parou, vamos dizer assim, né? Por um Uhum. tempo, mas a vida das pessoas, né, dos meus amigos, continuou, a vida lá fora continuou. Então eu perdi contato com muita gente, porque eu não podia ter contato na época que eu estava no hospital, nem nos primeiros meses que eu vim para casa, porque eu estava muito frágil, principalmente a minha respiração. Qualquer. Ó, o mira torta aí. Ó, Qualquer. só um minutinho então, Digão. Fica à Ó, vontade. salve galera que chegou aí do Mira, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Tordek. Para quem me conhece, eu também sou o Tordek. Estamos aqui no Tord Papo, o segundo melhor podcast de toda a internet, porque o primeiro você escolhe. E estamos aqui hoje batendo papo aqui com o Guerreiro, esse cara brabo, contando um pouquinho aqui na sua história, a gente está trocando uma ideia. Então, puxa a cadeira, senta aí, pega aquela pipoquinha, ouve aqui que o papo tá da hora demais. Mira, muito obrigado pelo seu gank, meu querido. E é isso, vamos dar continuidade aqui. Então, antes de continuar, queria dar aquele salve pro Mira aí também. Grande parceiro aí, a gente já jogou junto aí. Tanto o Tibia quanto o Albion, que ele também streama, né? Então, mandar um Uhum. salve aí pra ele. Sempre foi uma pessoa muito humilde, assim, que a gente conversa e troca sempre aquela ideia muito descontraída. Pessoa que eu admiro bastante também, é uma pessoa que faz parte hoje do meu grupo de amigos aí. Então, Não, aquele salve aí Mira foi foda pra galera também, que cara. veio aí com mira. É isso Então, aí. a gente tava onde mesmo? Ah, tava falando do mouse, né? Isso, do Então, eu mouse. tinha um outro mouse, né? E a partir dali, comecei a ter acesso, comecei a estudar e comecei a ficar por dentro dos games também através do meu mano, né? E deu muito certo, porque eu tinha, como eu falei, eu me distanciei de todas as pessoas nos meses que eu estava no hospital, porque eu não podia receber visita, porque poderia piorar uma simples, vamos dizer, gripe, uma simples resfriado poderia piorar o meu dia. A sua saúde Ele se me tornou deu muito mais toda frágil, né? muito frágil, né? É uma coisa que eu também não conhecia, né?
mas que qualquer resfriado poderia piorar minha situação pelo fato de ter atingido toda a parte respiratória. Como eu falei, Uhum. só metade da capacidade respiratória eu perdi por causa do tempo que eu fiquei na respiração mecânica após o acidente. Então, a gente cuidava muito disso, né? E a vida aqui fora ela não parou, né? Continua. Então, os games, além do meu trabalho, né? Os games foi uma forma de eu também voltar assim, a ter aquele círculo, vamos dizer, aquele círculo social, né? Eu passei a conhecer pessoas do mundo todo, passou a trocar ideia. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante também naquela época, que eu estava, vamos dizer, mais isolado, né? Não poderia sair de casa por conta da minha condição, né? Uhum. Estágio no início, então foi uma coisa que me ajudou bastante, assim, círculo de amizades que eu fui fazendo dentro dos games. Isso me ajudou muito. Então, foi uma coisa que aliou a outra, né? E assim, toquei a minha vida, né? Passei a estudar, entrei num mundo totalmente diferente da internet e vi que ali eu poderia, mesmo com as minhas limitações, eu poderia ter um trabalho, eu poderia estudar, eu poderia crescer na vida como, né, eu queria antes, né? Não seguir aquele caminho que eu queria, que era o caminho dos esportes, mas que era uma grande paixão, inclusive, né? Jogar futebol era uma grande paixão que era vamos dizer, uma sensação que eu só senti realmente depois dentro dos games, que é até uma área bem parecida, né? Esportes Uhum. com esportes. Então, aquela grande paixão que eu tinha em jogar futebol, né? Eu busquei formas de sentir, de ter vamos dizer, aquela sensação de novo. E isso eu encontrei dentro dos games, né? Então, foi uma coisa que aliou a outra e que me ajudou muito aí na caminhada. Da hora. Cara, você estava falando é, que você, né, você comentou que você ficou no hospital há muito tempo, aí você foi nesse outro hospital que era especialista e tal. Hoje, literalmente, você não tem nenhuma sensibilidade de pescoço para baixo. Como é que é a sua situação realmente hoje? Então, tenho sensibilidade até o meu peito, tenho sensibilidade parte dos braços, né? Porém, em questão de movimentos, eu tenho movimento no pescoço mesmo e um pouco nos meus ombros, né? Então, do pescoço para baixo, braços e mãos, eu não tenho movimento, Mas né? você, por Tem, exemplo, eu já vi até que você comentou num vídeo, numa postagem do Instagram sua, quando você foi tomar banho. Né? Então, por exemplo, você sente água caindo tranquilo, você tem essa sim, sensibilidade ainda. em algumas partes do corpo, sim, no meu peito, no Uhum. rosto, né? Em Legal. parte do braço, tem partes que eu não sinto realmente do corpo, né? A lesão medular, ela é uma coisa muito, vamos dizer, uma coisa muito doida, porque de acordo do jeito que pega na tua lesão, do tanto que machuca e do tipo de lesão, por isso que eles falam que cada caso é um caso, né? Não é porque uma pessoa. Inclusive, tem várias pessoas que são tetras, que a tetraplegia é mais por causa da altura e do lugar que pega a tua lesão A do, lesão. Uhum. do que a quantidade de movimento, né? Uma coisa não tem muito a ver com a outra. Então, muitas pessoas que são tetra, que depois de certo tempo, 2 anos, 2 anos e meio, que é o que os médicos dão de previsão, assim, para quem sofre uma lesão medular, que depois que passa a parte traumática, né, da lesão ali, até 2 anos, 2 anos e meio, você tem potencial para recuperar movimentos. Então, muitas tetras recuperam o movimento do braço, né? Teve até casos de pessoas que recuperar o movimento da perna, mas é uma coisa bem rara e que vai ser só mesmo decidida de acordo com tanto o tamanho da tua lesão, né? Então, tem pessoas que recuperam sensibilidade do corpo, por exemplo, recupera sensibilidade de um braço, não recupera sensibilidade do Do outro. outro. Recupera sensibilidade da mão, mas não recupera o movimento. Recupera o movimento da mão, mas a sensibilidade fica diminuída. Então vai muito de acordo com a altura da lesão e com o tanto né, que machuca a sua medula, né? Então a minha coluna machucou bastante, inclusive, né? Já vai fazer, eu acho, 16 anos, o acidente passa muito rápido, né? Parece que foi ontem, mas que então, quanto mais tempo passa, menos chance, vamos dizer, você tem de recuperar. Mas existe outros atalhos, né? Vamos dizer assim, porque a medicina está muito avançada, Cada então dia tem mais, né? cada dia mais. Acredito que até hoje eles ainda não têm uma cura, né? Não existe uma cura para lesão medular. Existem tratamentos pioneiros, tratamentos que estão sendo ainda estudados, que podem te dar vamos Alguma dizer, melhora, né? Não podem total, né? de movimento, pode ser que sim. Não é nada comprovado 100%, tá?
são realmente experimentos. Inclusive, eu passei por um dos experimentos desse em Portugal, né? Uma cirurgia que estava sendo pioneira lá de células-tronco, né? Que, vamos dizer, teve melhoras para alguns pacientes na parte sensorial, na parte de Uhum, movimentos, mas que realmente não é comprovado se realmente foi da cirurgia ou se foi por questão da parte traumática de ter recuperado, né, sozinho. Porém, uhum. eu sempre vi como qualquer chance que a gente pudesse, né, eu, por exemplo, Oportunidade não pode perder, se claro. tivesse uma, vamos dizer, uma oportunidade de melhorar, por exemplo, um movimento de um dedo, para mim já seria uma Com grande certeza. coisa, porque eu poderia tocar uma cadeira motorizada, por exemplo. Uhum. Então, qualquer melhora para a gente que não tem movimentos, que a gente que perde movimentos, já é uma grande conquista, né? E a gente tem que comemorar. Então, eu sempre vi como assim, a vida é agora, o presente. Então, claro que a gente não deve parar a nossa vida, não é por conta de uma esperança, vou esperar, o médico falou para mim, dentro de 2 anos e meio você vai recuperar o movimento dos teus braços, o médico me operaram, né? Eles deram 2 anos e meio para me recuperar o movimento dos braços. Então, eu fiquei muito esperando isso, né, com aquela expectativa, passou 2, 3 anos e não voltou. Então, eu sei que a gente não deve parar a nossa vida, né, por conta disso. A gente deve viver o agora, o momento, né, independente das nossas limitações, independente dos nossos obstáculos. Eu tenho, para mim, a gente deve ver o presente, que é o que importa. O Uhum. futuro, né, a gente não sabe como que vai ser o futuro. Então, independente da minha limitação, sempre quis ver o hoje, né, o máximo possível, não deixar de fazer nada daquilo que eu quero fazer, que eu desejo fazer por conta do futuro, né? Esperando um futuro. Porém, a gente tem que manter a esperança, né? Deus, Claro. tive muita fé em Deus, então, para mim, nada nessa vida é impossível, a gente tem que sempre lutar por melhoras, porém, tem que viver o hoje também. Então, eu sempre tento viver muito, né, o agora, o presente, mas sempre com esperança também no meu futuro de melhores, né? Ah, mano, da hora demais, cara. É, você falou, deixa eu até me posicionar aqui. Você tinha comentado que você entrou no mundo das lives durante a pandemia, né? Aí que Uhum. antes você fazia palestras e tudo mais, aí você se viu não podendo sair, vamos dizer assim, até pelo. Acredito que a lesão, como você citou, né? A lesão do pulmão foi uma lesão permanente e a Covid vai, né, diretamente para os pulmões em casos mais Uhum. graves, né? Como é que tu se viu, cara, tendo que ficar trancado em casa agora por causa de uma pandemia, que é uma coisa totalmente nova para todos, mas para você que, como você mesmo falou, por mais que você tenha ficado na cadeira e tudo mais, você continuava sendo ativo, né, você fazia, você saía para fazer as palestras e tudo mais, e você se viu trancado agora. Como é que você lidou com isso até o ponto de ligar o start de começar a fazer as lives? Então, outra que se eu capturar uma foto, se eu capturar uma tela aqui do Instagram, tu consegue transmitir? Consigo? Se tu Deixa eu ver botar se eu aqui no, na consigo nossa capturar conversa aqui. do Discord, eu consigo. Olha se você consegue. Eu botei na live, olha. Dá pra ver ou não? Manda aqui pelo Discord que eu. Eu mando pra você no Discord. Isso. Beleza, peraí então. Deixa eu copiar o link aqui. Pra mostrar como que era o meu mouse de antes, né? Que eu te falei ali. Uhum. Deixa eu mandar aqui no private. Deixa eu ver. Mencionar mensagem. Só para o pessoal ver como era o meu mouse de antes do que eu estou falando para o mouse que eu utilizo agora, né? Que era um mouse realmente bem mais simples. Eu mandei para tu uma foto do meu Instagram que mostra o meu mouse como era antes. Quem quiser também pode ir lá no meu Instagram, Guerreiro Tetra, e tem muito conteúdo, né, de jogos, tem conteúdo aí da minha rotina, enfim, Vamos tem lá, vários ó. conteúdos. Calma aí, deixa eu botar pra cá. E Era um mouse aí de 2 botões, bem simples, como vocês podem ver. beleza, aqui agora a gente consegue ver. Ó, esse era o mouse que você falou que foi criado aqui no Brasil, né? Isso, esse aí foi feito, é um mouse, né, da Logitech, é um mouse simples, só que foi feito algumas adaptações lá no Sara Kubitschek, né, que é o hospital, né, Uhum. especializado em reabilitação que eu falei para você. Aí você Então falou, esse essas era, duas anteninhas que ficavam aí, é que você. É como se fosse o aquela clique ali do são o mouse? clique esquerdo e o clique direito do mouse, Uhum. sabe?
Um é o clique esquerdo, que foi feito aquele. É um ferrinho que foi fixado no botão esquerdo, né, no parafusinho, e o botão direito também foi fixado outro ferrinho, que era o clique do mouse. E aquela bolinha lá era o movimento do mouse com o queixo. Inclusive tem jogabilidade lá no meu Instagram, tem vídeos de como, né, deu jogando com ele. Né, que foi quando eu comecei a fazer live, ainda fazia com esse mouse. Né? Uhum. E como você falou, a gente estava comentando ali que foi no período da pandemia, né? Então, assim como outras pessoas de todo mundo, eu também me vi, né, dentro de casa, né, porque era uma coisa desconhecida e uma coisa que trouxe muito medo, né, que estava tirando muitas vidas, então, né, foi uma coisa muito surreal, né, que a gente, vamos dizer, a gente vê hoje em dia, né, no início principalmente a gente via filmes com coisa de vida, essas coisas, a gente pensava que era uma coisa de ficção que nunca poderia acontecer, né, na Uhum. realidade. Né? E quando começou a pandemia, a gente se viu naquele mundo ali, então foi muito assustador, né? Não só para mim, acredito que para muitas pessoas. Eu mais ainda porque eu me vi no grupo de risco, sendo que eu já tinha perdido parte da minha capacidade respiratória dos meus pulmões, né? Por conta dos 6 meses que eu fiquei na ventilação mecânica. Então, inclusive os médicos falavam que para mim, né, se eu pegasse Covid, a chance de recuperação seria muito baixa, né? Então, eu fiquei com muito medo, né, por conta de já ter toda essa fragilidade na parte respiratória. Que, inclusive, eu peguei o Covid, né? É inacreditável, mas eu peguei o Covid. Então, no início, para mim, foi muito assustador, né? Eu tava, como falou, foi daí que eu busquei, né, de fazer as lives, por quê? Porque eu dava palestras motivacionais antes, a minha vida saía, vamos dizer, saía para dar muitas palestras motivacionais. E eu via que nessas palestras, quando as pessoas conheciam, né, a minha história, eu via que muita gente passava a ter, vamos dizer, uma força maior para enfrentar os obstáculos. A gente sabe que a vida, né, de qualquer um, todo mundo tem problema, né? Eu costumo dizer que só muda de endereço, né? Então, uma hora ou outra, a gente vai se deparar com algum obstáculo, né? Que é alguma, vamos dizer, momento difícil na vida. E ter pessoas, né, ter exemplos que possam te ajudar a superar aqueles obstáculos o quanto antes para você seguir a sua caminhada, né? Eu acredito que é melhor. Então, eu via que a minha história motivava muitas pessoas, né? E quando começou a pandemia, eu não podia mais sair para dar palestras motivacionais com né, aquele ciclo fechado, porque teve, como que se fala, a quarentena, esse período que as pessoas não podiam sair de casa, inclusive na minha cidade, ninguém podia sair de casa. E eu vi que a internet seria um mundo onde eu poderia, né, não só, né, streamar o games, como passar a minha história e as pessoas do mundo todo conhecer a minha história, não Uhum. só essa parte aqui de onde eu morava, da minha cidade, enfim. Né, e eu vi que aliar uma coisa a outra, e como eu falei, as pessoas falavam, pô, por que você não faz live e tal? Só que não tinha um computador para fazer isso, né? Então eu fiz como eu já tinha mencionado antes, eu fiz uma campanha para conseguir comprar um computador, né, nas minhas redes sociais. Depois de tempo eu consegui um computador para streamar, né, e que deu muito certo, porque eu já jogava o game que era o Tibia há muitos anos, eu tinha muito conhecimento do game, e eu também tinha toda a minha história, né, eu tinha uma história, vamos dizer, diferente, uma história para passar além da minha rotina, né, dos games. Eu também tinha uma história que poderia inspirar pessoas também, né, para ser exemplo para outras pessoas. Então, Claro. eu aliei uma coisa a outra e deu muito certo, graças a Deus. E a partir dali, que as pessoas passaram a conhecer o meu canal, né, só estourou, só foi cada vez mais para frente, mas pessoas que passaram a conhecer. Hoje eu recebo mensagem não só de pessoas do Brasil, mas de pessoas do mundo todo, né, muitas mensagens em espanhol, mensagem em inglês, de incentivo até. Eu quero, né, poder ampliar, mais para frente estudar inglês aí para ver se eu consigo também ter uma segunda, terceira língua, que eu desenrolo um pouco inglês e espanhol, né, para entender, mas eu não consigo me comunicar de forma que eu queria, né, com o meu público. Então, né, eu sempre busco tradutor, essas coisas, para quando eu recebo mensagem de incentivo para poder responder. Né, eu quero ampliar esse leque aí, poder aprender espanhol, inglês, assim, fluidamente para poder conversar melhor com o meu público. Mas enfim, não só o público do Brasil, mas do mundo todo, né? Hoje eu recebi incentivo, cartinhas dentro do jogo, do pessoal, né, falando, pô,
acompanho a tua história, acompanho a tua caminhada e me sinto muito, né, muito honrado e fã do teu canal e sempre que eu posso eu tô acompanhando, então isso é muito legal, né? Saber que não só pessoas do Brasil, mas pessoas do mundo todo hoje em dia, 3 anos depois, não é muito tempo, né? Saber que a minha história, né, atinge, né, público, inclusive na Polônia, que eu estava falando para você, e Uhum. outros países, assim, é Sim, muito sim. legal. Saber que eu posso incentivar, que eu sou exemplo, né? Que eu posso continuar minha caminhada e cada vez mais firme, mais forte, porque eu sei que não, né, além de me ajudar, né, hoje em dia na minha parte financeira, porque quando eu sofri o acidente, como eu falei para você, a gente, tô aqui falando pra galera, a gente era o nosso sustento, o que a gente trabalhava era o nosso sustento, meus pais agricultores, né? Uhum. Então todo o nosso sustento era fruto do nosso trabalho. A partir do momento que eu não pude mais trabalhar, a gente era independente. A partir do momento que eu não pude mais trabalhar, principalmente nos 2, 3 primeiros anos que meus pais tiveram que se dedicar somente a mim, né? Eles também pararam de trabalhar, a gente foi perdendo muita coisa. Inclusive, a gente perdeu casa própria. Hoje eu moro de aluguel, ganhando um salário mínimo, né? Então, as lives não me ajudam só na parte, né, de eu ajudar outras pessoas, elas também me ajudam. Então, foi meio que uma troca, né? Eu comecei a fazer live para incentivar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Acabou que hoje, né, eu parei, inclusive, de atualizar o portal de notícias, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque além de fazer as lives, eu que faço todas as edições de vídeo para minhas redes sociais, Instagram, Caraca, TikTok, que foda, né? velho. Eu fui aprender, correr atrás de aprender para fazer todas as edições de vídeo, é tudo eu que faço, né? Então, eu não tive mais como atualizar meu portal de notícias, porque você que sabe, né? Você que trabalha nesse meio sabe como demora para fazer edições de vídeo, é muito Muito. demorado, é cansativo, e também fazer lives. Hoje tem dia eu faço 8 horas até 9 horas de live, também é bem cansativo também, mas eu tô todo dia aí, na caminhada, dia após dia, eu não deixo de fazer live nenhum dia. Só quando eu tô, né, muito indisposto, ou com algum que eu pego algum resfriado, algo do tipo mesmo, uma coisa inusitada assim para mim não fazer live, senão eu faço live todos os dias. Então, além de me ajudar, né, além de ajudar outras pessoas, né, como exemplo, me ajuda muito na minha parte financeira também, que eu ganhei eu fui aposentado com um salário mínimo só, hoje eu pago aluguel que é maior que o salário que eu ganho, então eu tenho que comprar remédios, tem toda a parte da alimentação, que hoje em dia está muito cara, Muito. né, ou você vai com R$ 300 no mercado para comprar alguma coisa, você, né, vai rapidinho e acaba que, enfim, eu preciso de uma alimentação assim, uma dieta toda diferenciada, com muitas frutas, muita fibra, e acaba que se torna muito caro. Então, se não fosse as lives hoje, não teria como, né, eu estar me alimentando. Inclusive, com o jornalismo, eu conseguia, né, com propaganda, essas coisas, manter um pouco da alimentação, mas não era a alimentação que eu precisava. Inclusive, acho que foi 4 anos depois que eu sofri meu acidente, quando eu já estava em casa, quando eu já tinha superado toda aquela parte, né, na parte respiratória, já estava, vamos dizer, tocando a minha vida, estava estudando, né, eu tive um problema no meu intestino por conta da má alimentação, que eu não podia manter aquela alimentação que eu precisava e que eu precisei fazer uma cirurgia, né, que eu tive complicações, fiquei mais 3 meses na UTI, tive que voltar para respiração mecânica, foi todo um processo para me tirar de novo daquilo dali, né? E graças a Deus, mais uma coisa que eu superei, né? E com a pandemia eu comecei a fazer lives. Depois, acho que foi depois de 3 meses de pandemia, né? Mesmo por eu não sair de casa, eu tinha contato com pessoas que saíam, porque depois que voltou, meu irmão voltou a trabalhar, né? E às vezes meu irmão vinha em casa para me ajudar a botar na cadeira, porque a mãe não conseguia botar na cadeira sozinha, Uhum. cadeira de banho e tal, né? E por conta disso, meu irmão trabalhava numa empresa que tinha mais de 7 mil funcionários. Então ele Aí é acabou foda, pegando não o tem Covid jeito, né? lá. E quando ele veio me botar na cadeira, acabei que, né, só dele tocar em mim, eu acabei pegando o Covid também. E, pô, fiquei muito assustado, né? Minha mãe também pegou logo em seguida. E eu só fui descobrir isso cerca de 8 dias depois, porque começou como um resfriado, né? E eu fiquei, assim, vamos dizer, indisposto, tive febre, tive um frio que parecia que não ia acabar. Tive febre, mas uma coisa que, tipo, não me deu falta de ar nem nada. Então, inclusive, eu falei para um médico, né, depois de 2, 3 dias que eu tava, assim, com aquele que eu achava que era um resfriado forte, né, e o médico disse, falou, pô, se piorar a tua condição, tu vem para o hospital, mas se não piorar, tu fica em casa, porque o hospital É tá um pior, né? caos, Verdade. né, que era o momento que tava. Então, se tu vir para cá, é capaz de tu piorar ainda mais. Então, segura em casa enquanto tu consegue, né? Caso piore, tu vem para o hospital. Mas graças a Deus foi como resfriado mesmo, tive uma febre, frio, essas coisas que
né? Quando a gente tem um resfriado forte, depois de 5, 6 dias, pra mim, passou, tipo, eu já não tinha mais nada. Só que, assim, eu ainda não sabia que era Covid, né? Aí o médico, eles têm lá meio que é uma coisa, uma rotineira, que depois de 8 dias você faz exames, mesmo, né, sendo, Uhum, se tu tem algum sintomas, né, que pode ser do Covid, depois de 8 dias você tem que fazer um exame para ver se você teve ou não, né? E como eu tive falta de paladar, né, não senti o cheiro, não senti o gosto, né, dos alimentos depois do terceiro ou quarto dia que eu estava em casa, né? Mesmo depois de melhorar, eles fizeram o teste e viu que realmente eu tive o Covid, né? Foi uma coisa que, tipo, quando eu fiquei sabendo que realmente tive Covid, me assustou bastante, né? uhum, Pelo fato da minha, toda, né, da fragilidade respiratória. Mas foi mais uma coisa que veio na minha vida que eu enfrentei e que realmente eu superei. Então, né, ao mesmo tempo que eu tive, vamos dizer, aquele baque, né, de saber que eu tive o Covid, eu me senti muito feliz por saber que era mais uma coisa que eu tinha superado, né? Assim como outras coisas, né, que vieram na minha vida aí com um acidente que eu superei, né? Graças a Deus a minha mãe teve isso, ela superou também, foi só uma coisa meio, coisa que foi como uma gripe para ela que a gente superou. E a partir dali a gente, né, tocou em frente, as lives hoje em dia é a minha principal renda, graças a Deus, as pessoas me ajudam muito, né? Porque, como você sabe, hoje a Twitch tirou parte do sub ali, que prejudicou bastante pessoas, né? E o sub era os subs era uma coisa que me ajudavam demais, me ajuda até hoje, porém, eu acho que foi 3 vezes menos, né? Hoje em uhum. dia a gente ganha com os subs do que ganhava antes por conta daquela, vamos dizer, o nerf que teve da Twitch, mas mesmo assim, hoje em dia, os subs, né, os donates que eu recebo durante o mês é que mantém a minha saúde, mantém a alimentação que eu preciso, então as lives hoje em dia me ajudam demais, não só eu ajudo outras pessoas, né? Que muita gente vem me agradecer por fazer live. Eu sei que eu posso continuar nesse caminho, porque além de fortalecer outras pessoas, né? As pessoas se sentem muito, me têm muito como exemplo, então eu pretendo continuar isso por muito tempo, não pretendo parar, só me especializar mais para continuar, mas também, né, além disso, tem um incentivo a mais aí que também me ajuda muito, né, na minha caminhada RL, né? Como eu falei, na parte de alimentação, né, na minha vida, né, me deixa mais saudável por conta das lives. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus, agradecer as pessoas que me ajudam aí durante o mês, que estão sempre fortalecendo, acompanhando as lives, que isso também é muito importante, né? E eu quero continuar cada vez mais aí trazendo conteúdo pra galera, né? E me especializando cada vez mais para trazer qualidade aí, mais Ah, que qualidade da nos hora, conteúdos, velho. né? Não, é assim, realmente é uma parada muito, muito forte, assim. É, a forma que você passa para as pessoas de como superar um problema e tal, isso realmente é surreal, velho. Assim, eu não sei se eu teria, eu no seu lugar, por exemplo, eu não sei se eu teria realmente essa força de vontade toda. E você tem realmente, como você falou lá no início, né? Você sempre teve vontade de viver antes, né? E mesmo após o acidente, você continuou ainda buscando e tal. Isso realmente é louvável. Não tem nem. Por isso que assim, normalmente no Torre de Papo, quando eu trago um convidado, a gente fica literalmente trocando uma ideia. Mas assim, aqui eu tô mais como telespectador, igual o chat, em querer ouvir mesmo, entendeu? Porque tá. É realmente assim. É de uma. Eu não tenho nem palavra, velho. É muito da hora ouvir tudo que você passou e a forma como você lida. Entendeu? Isso realmente é uma parada que faz a gente pensar, sacou? A gente, por exemplo, reclama às vezes de coisas tão bobas, tão pequenas, e enquanto uma pessoa que poderia, né, realmente ter esses motivos para poder reclamar e simplesmente toca a vida como tem que ser, e literalmente vida que segue, isso é louvável, velho. Não tem outra palavra para citar. Agora me veio uma dúvida, cara. Você joga Tibia e tal. Você já se arriscou em outros jogos? A gente jogou, né? A gente soube que você tentou. Não sei se você ainda continua jogando. Enfim, você jogou o Albion um pouquinho. Você já se arriscou em outros jogos fora o Tibia? E, então, desculpa até.
Até peço desculpa por me estender bastante, mas é que é uma história mesmo que Não, 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 se não, for não. contar Longe tudo, disso. Kardec, a gente vai É, ficar dias e dias aqui conversando, é né? porque assim, normalmente se torna uma conversa Sim, e é tá sendo uma sempre. aula, sabe? Quando um professor fala e você só fica ali ouvindo, sabe? É, eu Eu tô sempre dentro dessa peço pra galera, parada. pô, foi mal por me estender tanto, mas é que Não, não, realmente, por mim se for, pode a gente for ficar falando à conversar aqui, vontade, mano, velho. olha, a gente vai dias e dias, não vai parar tudo, né? Engraçado você citar ali, né, a parte, né, do início do acidente, que eu até pessoas queriam, né, que eu sempre tive vontade, né, de continuar minha vida, independente de como aconteceu, né, da vida que eu teria ele para frente, sempre tive muita força, sempre tive a minha cabeça muito focada, né, que, né, no que eu teria que fazer, né, que eu teria que lutar, dali para frente eu teria que lutar cada vez mais por melhores, né, que seria uma vida, né, onde eu teria que estar, vamos dizer, enfrentar um leão por dia, que eu teria que lutar o tempo todo por melhor e estar sempre lutando, né? Independente, né, de como seria daqui pra frente. Mas teve casos de eu receber visitas de uma pessoa de quando sair do meu quarto, principalmente lá no início, né? Pessoas de fazer comentários maldosos, né, pra minha mãe, falar assim, pô, ele tá desse jeito, seria melhor que tivesse morrido com acidente e tal. Eu já Nossa. ouvi muitas coisas assim, né? Só que, como eu falei, eu sempre tive muita fé, minha cabeça focada, que, né, que pessoas que fizeram tipo comentário desse lá no início e hoje me vê aqui, né? Me vendo sendo exemplo para milhares e milhares de pessoas, pessoas se espelhando na minha história, espelhando na minha caminhada, né? Acredito que tudo que eu superei, tudo que eu passei, tudo que a gente enfrentou desde aquele início lá de 2007 até agora, acho que tudo teve, né, um propósito, e tudo valeu muito a pena por hoje, para hoje eu estar aqui inspirando pessoas, né? Cada vez mais pessoas. A gente já passou mais de 30 mil seguidores lá no meu canal da Uhum. Twitch. Cada vez tem mais pessoas. Até toda live aparece pessoas diferentes acompanhando o canal, falando, pô, conheci tua história hoje. Falo, caraca, mano, né? Pô, você me fortalece demais. Tu é uma inspiração não só para mim, mas para muitas pessoas, Com né? Tem certeza. casos assim de pessoas que passou por algo parecido, né? Ou por coisas menores, obstáculos menores, que se espelham e falou, pô, teve um menino até que falou esse dia, a minha sogra teve uma situação parecida, e ela estava meio fragilizada aqui na cama, e eu mostrei o teu canal, pô, ficou felizona, né, de conhecer a tua história. Hoje ela tá te acompanhando, manda um beijo aí pra ela. E as pessoas, até no próprio Tibia, né? No mundo, não só no mundo que eu jogo, mas qualquer mundo que eu vá no Tibia ali, com vários servidores, né? Uhum. E tem servidores na Europa, servidores na NA, norte-americana e no Brasil. Qualquer servidor que eu vá, seja no Tibia Global, ou seja em outros servidores alternativos, as pessoas me conhecem, é uma quantidade assim, de pessoas que eu até me surpreendo, né? Que eu vou em qualquer lugar que eu vá, a pessoa, pô, é o Guerreiro Tetra, é você mesmo. Eu passo meu canal, pô, mano, eu sou muito teu fã, conheço demais a tua história, né? Então, qualquer lugar, seja no mundo PVP, não PVP, isso é muito legal. Ver o público que eu atinjo hoje, né? Que eu atingi, né? Milhares e milhares de pessoas, saber que elas pegam a minha história, às vezes, e passam para outras pessoas, né? Com forma de incentivar, né? Com forma de melhorar, isso não tem preço. Acho que a gente ajudar o próximo, né? Acho que isso tem até uma frase bíblica, né? Frase bíblica que fala sobre isso, de ajudar o próximo, né? Então é uma caminhada assim que eu tenho muito orgulho, né? E que em nenhum momento lá, nem uma parte dessa caminhada me arrependo de tudo que eu lutei, de tudo que eu passei para estar aqui hoje, né? Com saúde, né? E podendo ser exemplo para milhares e milhares de pessoas, né? E você estava perguntando sobre outros jogos. Com esse mouse aqui, com outro mouse era assim um pouco mais, vamos dizer, difícil de jogar outros jogos, porque ele é um mouse só de dois botões, né? E tem jogos que exigem um pouco mais, né? Eu não comecei a jogar o Tibia por conta do mouse, né? Comecei a jogar Tibia mesmo por conta que meu irmão foi o primeiro game que ele teve contato e o game que realmente, né, eu tive mais, assim, prazer em jogar desde que eu comecei a jogar Tibia até hoje, né? Eu me emociono dentro do game, né? É um game que traz muitas recordações também para mim, né? E que me ajudou muito na minha caminhada. Mas eu já me aventurei por GTA, eu jogo com esse mouse que eu consigo jogar praticamente todo tipo de jogo.
Eu acho que eu não vi nenhum jogo que eu não joguei ainda, assim, que a pessoa fala, pô, tenta jogar um pouco lá pra gente, vamos brincar um pouco, a gente vai lá. E sempre deu muito certo. Eu joguei GTA, joguei Counter-Strike, joguei Fortnite, Free Fire, porque esse mouse também ele é Bluetooth, eu consigo ligar ele no Bluetooth e jogar jogos de celulares com ele. Celular, aham. Inclusive, na época que eu fiz uma parceria com a Asus, quando eles estavam lançando, acho que era o ROG Phone 5, quando eles lançaram o ROG Phone 5, eles me chamaram, né? Inclusive, eu participei de uma videochamada com streamers como o Montalvão, a Barbie do Free Fire, que é uma streamer muito conhecida. Uhum. Cara, foi uma streamer grandiosa e com milhões de seguidores no Instagram e no YouTube. Eu participei de um bate-papo muito descontraído com ele, foi muito legal. Foi um bate-papo feito pelo Marcel, que trabalhava na Asus na época. Então, eu joguei na época Free Fire e outros jogos de celular, que foi com a parceria da Asus, e a partir dali, né, com o ROG Phone, eles tinham uma jogabilidade totalmente diferente, uma jogabilidade muito, vamos dizer, com muita acessibilidade, né, para as Uhum. pessoas assim também, para as pessoas que têm um pouco menos que têm mais limitações físicas, né? Então o ROG Phone ele veio com bastante acessibilidade. A partir dali eu comecei a jogar jogos mobile também, como Free Fire e outros games. Então esse mouse ele traz um leque infinito assim de jogos, né? É muito legal, né? Porém, apesar de todo esse leque, assim, eu jogo às vezes para me divertir, para brincar, inclusive o Albion, eu jogo com os amigos. É um jogo que eu gosto bastante, mas o Tibia, nunca paro de jogar Tibia, né? Sendo o Tibia Global, o servidor alternativo, eu tô sempre jogando porque é um jogo que me dá muito prazer até hoje. Eu tenho uma paixão, né, pelo Tibia muito grande ainda. É um game que eu pretendo continuar aí por muito tempo. É lógico que eu jogo outros games também, brinco e tal. Mas assim, streamar, eu sempre acabo streamando Tibia. Né? Já streamei outros jogos também, como o Albion, o pessoal curte muito, pede pra mim jogar outros jogos, eu jogo também. Mas eu acabo sempre também continuando com o Tibia, porque É, é porque é um o jogo, jogo né, uma grande principal, né? Não tem paixão jeito. e é um jogo que eu tenho muito conhecimento, né, e que eu faço, crio muito conteúdo de Tibia também. Mas lá no meu Instagram, né, desses jogos que eu falei, tem conteúdo de GTA também, jogo de Free Fire, Counter-Strike, se o pessoal quiser curtir um pouquinho da gameplay, é só acompanhar meu Instagram, Guerreiro Tetra lá. Tem outro vídeo de outros jogos também. Show de bola. Meu querido, vamos entrar agora num momento que a gente chama aqui de momento top, que a gente vai fazer algumas tier listas de determinados assuntos. Aí você vai falar a sua tier lista, eu falo a minha, o chat pode interagir junto, colocando as listas deles, e aí a gente faz uma grande brincadeira aqui em relação a essas tier listas. Então, primeiramente, você é um cara que assistiu ou assiste ainda hoje animes? Anime, sim, sim. Então me Com fala aí aquele certeza. top 3 que são os que você mais curte ou que você recomenda top 3 Hum, animes. Em primeiro, eu acho que um anime que muita gente conhece que é o Naruto, né? Que eu assisti várias vezes, assisti desde o início, assisti várias vezes também. E ainda assisto de vez em quando Naruto, né? Outro anime que eu assisto é o One Piece. É um que eu curto bastante. Eu gosto demais. E o top 3 acho que o The Seven. Como é que se fala? Os Sete Pecados Capitais, que eu não É, sei The falar certinho Seven, em eu inglês. sei qual que você tá falando, não tá me vindo o nome, não. Então, é um anime que eu assisti bastante também com a minha namorada, inclusive. Que hoje é minha esposa, né? E a gente assistiu bastante junto também. Acho que é o top 3 animes, assim, que eu Da curto. hora, da hora. Ó, vou citar o meu aqui só para ficar registrado. O meu Fala é aí. One Punch Man, Full Metal One Piece? Alchemist e Beck Mongolian Shop Squad. Não sei quem conhece esse já é mais old school. Esses dois eu não conheço ainda. Qual que você não conhece? Esses outros dois que você O falou. Full Metal Os dois do Alchemist? último. É, eu não vi esse Pô, ainda. assista, Eu vou só assistir só pra assista. ver Full como é que Metal é. Alchemist tem na Netflix, 50 e poucos capítulos, super indico, cara. É muito, Legal. muito bom. Full Metal é muito bom. E esses animes eu até falo deles porque são animes que eu assisti Ó, agora o depois Rodão meio que de conhece. velho. É, cara, Beck é demais, cara. É meu anime favorito desde a minha adolescência até hoje, nada passa. É de Então, eu vou música, de ter banda de que rock. esperar um pouquinho pra assistir, porque eu tô sem Netflix agora. Eu Ah, usei a não, beleza. Netflix pra controlar um pouco dos gigabytes, porque tava Não, complicado, né? claro. Porque primeiro a gente tem que priorizar mesmo naquilo que realmente é prioridade. Uhum. Como eu falei, a parte de eu preciso sempre comprar remédios,
tem vezes que alguns remédios que eu ganho pelo estado, outros que eu tenho que comprar e às vezes falta mais, né? Então, às vezes eu tenho que me cuidar de algumas coisas para poder manter aí os remédios, a alimentação, mas eu vou Uhum. pesquisar, vou dar uma vista, vou olhar assim. Na época do colégio, caraca, foi. Eu assisti na época que eu já tinha Que saído idade da você tem agora, escola, Bodão? já tinha saído da escola, mas eu assisti adolescente e jovem adulto, assim, acho que com 19, Como 20 é? anos The quando assisti. Alchemist? É Full Metal Alchemist. Full Metal. Já assistiu, amor? Esse anime? Full Metal Alchemist? Sabe, não é das antigas. É antiga, ela é hoje, né? Ou Não, não, é mais. Full Metal eu assisti ano passado, mas já é um anime um pouco mais antigo também. E esse outro, né, que é o favorito, o Beck, já é mais antigo e não é tão conhecido. É porque ele é muito focado, ele é um anime de música, mostra uma formação de uma banda de rock, enfim. Então ele é mais Entendi. focado nessa nessa parada. Eu acho genial, o melhor anime que tem pra mim é o Beck. Eu vou assistir, mano. Beck é Tem em demais, cara. português também, né? Tem, só procurar, Legal, legal. dubladão, tem, tranquilo. Cara, é aquela coisa assim, já que você falou sobre a questão de corte de custos, né? A Netflix, se tem naquele Crunchyroll, tem tudo desses, cara. Tu pode procurar que é aquela stream só focada em animes, Lá que tem lá com animes certeza tem. dublado também nesse aí? Tem. Hum. Crunchyroll tem Depois também. tu me manda o linkzinho aí desse leque Mando, de animes aí, porque eu quero ver sim, mano. mando sim. Sempre que eu não tô em É, live, que eu tô na cama assim, que eu tô fazendo edições, que agora eu faço edições da cama também com esse mouse, né? Mas à noite, sim, às vezes eu tenho um pouquinho de insônia e acabo assistindo, né? Muita aham. coisa e tal. Eu gosto muito de série medieval. Então, já entramos então no papo. Séries. Top 3 séries favoritas. Acho que a primeira, cara, que eu assisti mais de 10 vezes, é The Last Kingdom, que é uma série medieval, né? Que Boa tem demais, bastante cara. espada, Vou falar muito com você já bom, viu o muito bom. filme que saiu agora? Não vi qual. Saiu um filme, meio que a continuação do Last Kingdom. Saiu Sério? pela Netflix. Saiu Qual é o agora nome? início de. Agora no finalzinho de abril. Foi 19 ou 20 de abril, uma coisa recente. Qual o nome? Cara, Last Kingdom. Deixa eu ver. Caraca, eu tenho que ver então, porque olha, tô Se você apaixonado por essa série, mano. curte, né? Como você falou, Last Kingdom saiu o filme. Eu curto principalmente por conta daquela união ali da parte viking com a parte, né, Aham. do protagonista lá, né? Então é muito. Nossa, cara, é uma série que eu curto demais, mano. Desde eu assisti todas as temporadas, desde a primeira até a última. E eu acho que eu assisti mais de 9 vezes já. Como eu falei, eu gosto muito de série medieval, né? Mas essa daí é uma. Ela, né, a segunda Vikings, eu acho também que é uma série muito top, né? Mas Vikings. você ainda prefere Last Kingdom? Ah, a minha primeira é The Last Kingdom, mano. Eu Sim, também. Cara, eu curto Vikings, mas Last Kingdom ainda eu gosto mais também. com certeza. É muito legal, né? Como eu disse, tem toda aquela trama ali, né? Da parte de religião também, com a parte viking, né? Um povo que acredita numa coisa, outro povo que acredita em outra, mas que não deixou de unir, né? Os dois povos, muitas vezes Uhum, acabam se unindo ali, porque né? O rei lá, o Alfredo também, ele sempre tenta buscar paz, né, independente do que acontece. Acaba que não dá muito certo muitas vezes, né? uhum. Mas que acaba, no final, ele sendo um caminho melhor. E eu acho muito mais essa interação também. Eu acho muito bem feito, sei lá. Não, eu As gosto. É guerras, boa, é sei boa. lá, não tem muita coisa pra falar, mas, cara, eu assisti mais de 9 vezes já. E sempre eu boto assistir do início de novo. É muito Uhum. bacana. Então, Aí Last Kingdom, Vikings. eu acho que a terceira série que eu assisti muito, que eu assisto muito também é Outlander, mano. Já assistiu Outlander? Cara, nunca parei pra assistir, não. Mas eu sei do que você tá falando, Outlander. Assim, tem uma coisa meio surreal, né? Que a menina volta no tempo lá através de uma pedra e tal. Mas que mostra muito da parte medieval, da época lá da. Eu acho que é da Croácia, não sei. Mas se mostra muito da parte de guerras, também é muita coisa medieval. E uma coisa, tipo, da gente conhecer uma cultura totalmente diferente, né? De como era Uhum.
né? De como era, assim, mostra muito como era o antes e o depois, como é hoje em dia. E, cara, é uma série muito legal também, acho bem feita. Tem umas coisas meio, coisas muito surreal que a minha mulher fala assim, né? Pô, como que vai estar através de uma pedra e voltar lá pro passado? Mas eu falei, assiste aí comigo. Ela foi assistindo, acabou que ela curtiu, você começou a gostar também, né? E também esperando uma nova temporada. É uma série muito legal também. Entre outras, né? Assisto muita série de comédia, eu acho que Dois Homens e Meio, uma série assim de comédia que eu assisto bastante, você deve ter assistido, é muito engraçado. Enfim, nossa, eu sou muito de assistir série, cara, assisto muita série. Agora a gente tá assistindo The Walking Dead. É uma série que eu nunca fui assistir, porque assim, eu não gosto muito dessas coisas de zumbi, sabe? Série de Uhum. zumbi. Eu meio que fico assustado meio de assistir filme, assim, sou meio cagão pra essas coisas. Mas eu comecei a assistir, a gente já tá na oitava temporada, eu acho, de The Walking Dead agora, e a gente tá assistindo. Da hora. Eu vou te falar que eu desisti na última temporada, eu ainda não assisti. Deixei pro A The final das Walking listas. Dead? É, Pois pra é, mim. mano. A partir da oitava temporada ali eu comecei a perder um pouco de coisa, de Aham, interesse, aham. sabe? É uma série que eu tava curtindo demais. A partir do momento que chega aquele cara lá, aquele cara maldição lá, sabe? O Negan. Então, o Negan começa a ficar uma coisa muito ali, sabe? Muito focada ali. Os caras param de lutar com o zumbi, o que eles estão lutando mais é contra pessoas mesmo. E, tipo, não sai daquilo dali, parece que uma continuidade fica. Eles nunca dão jeito naquele Negan. Pô, já tô fiquei chateado. Já eu parei um pouco de endereço agora. Tô assistindo menos. É a hora. Acho que a gente teve coisa de pegar meia-noite, que eu tava Tu sem tá vendo sono, a fiquei câmera? até. Tá vendo a minha câmera? Tô vendo. É Aí. esse aí mesmo, cara. Mas tá muito focado nisso e nunca ninguém dá um jeito nesse Negan. Aquele cara, o ator lá principal lá O que é o Rick. policial, o Rick, ele dava jeito em tudo. A partir do momento que chegou esse Negan, mano, eu tô até com uma expectativa, eu não vi ainda, mas daqui a pouco ele, esse Negan e o Rick vão ficar amigos se bobear, porque olha, parece que os dois começaram a ter uma afinidade ali, sei não, hein? Uhum. Mas ó, tá muito parado nisso aí. É legal também a parte do cara lá que é o cabeça, né, mano? Como que pode? O cara faz umas paradas muito loucas com pouca coisa assim que. Com o que que é o conhecimento, né? O conhecimento te leva para muito, te abre muitas portas, vamos dizer, né? O cara chegou lá, se for ver, ele não tem coisa e nada, né? Se for um zumbi pra cima dele, é capaz do zumbi matar ele. Mas o conhecimento que ele tem acaba que deixou ele num lugar, num patamar ali que tá salvando ele até hoje por conta do conhecimento. Isso é muito legal, sabe? Eu vejo ele fazer umas paradas ali que eu vou pesquisar. Pô, será que realmente dá certo isso? Mas é Boa. muito legal aquela parte científica ali. Aham. Eu assisto, até hoje assisto de vez em quando o The Big Bang, então eu gosto muito dessas Big paradas. Bang é demais. Big Bang é bom Apesar pra de eu não caralho. concordar com as coisas, né? Que eu achava que o universo realmente foi criado por Deus e não, né, por uma coisa de evolução, enfim. Mas a trama dentro, as paradas que eles fazem, eu também acredito muito em coisas assim, né, em coisas feitas através da ciência, da física. Eu acho que numa coisa não necessariamente exclui a outra, entendeu? Eu acho que pode ser que as duas coisas estejam ligadas assim a muita coisa ligada à evolução, à ciência, sim, mas que realmente existe uma força muito maior por trás disso tudo, né? Da criação realmente. Eu acredito mas uma série que é muito legal, que a gente assiste muito. Até hoje a gente estava assistindo ainda os últimos episódios de The Big Bang. Eu acho que agora a gente acabou mesmo, acho que não tem mais outra temporada. Terminou na 12, é 12, né, mano? Eu acho que é Eu a eu 12ª não. O temporada, Big né? Bang, ele tá na minha lista de séries pra assistir certinho. Eu tô Ah, então eu reassistindo nem vou te dar várias mais dessas spoiler séries. aí, porque senão daqui a pouco você vai Não, ficar. eu assisti muita coisa do Big Bang, mas eu não assisti ela sequencial, sabe? Eu assistia capítulo esporádico. Isso Uhum. aconteceu também com Friends, com outras séries, principalmente de comédia. E agora eu tô revisitando essas séries, assistindo na cronologia para entender um pouco mais sobre a série e tal. No Uhum. momento eu tô revisitando How I Met Your Mother, que eu acho genial. E aí eu já tô terminando ela, tô na metade da sétima temporada, faltam duas. Então eu tô só esperando terminar essa, que aí eu vou emendar uma outra dessas de comédia que eu acho divertida, é leve. Dois Homens e Meio, já assistiu? Já, como é que é? Eu sei, porque eu tô O acostumado a Heavy ver em Man, inglês. é tipo isso. Eu sempre falo em BR Two and a mesmo. Half Men. É, Eu, isso eu aí. assisti mais na época ainda que era o Charlie Sheen.
Então, eu né? só assisti até ali. Depois eu assisti também, mas não achei tão engraçado. Mas até a parte do Charlie, mano. É, o Eu Charlie senti Sheen manda falta do Charlie muito. Sheen, mano. Eu senti falta. Depois não ficou uma coisa muito atrativa também, não. Uhum. Sempre que eu assisto de novo, eu volto até a parte do Charlie Sheen e depois eu volto do início de novo. Coloco a Denise pra É, ver. aí assim, por exemplo, pra mim, série, Essa série aí, pra botão. mim tem que ter, eu tenho que citar, Game of Thrones, Pô, apesar essa das daí duas eu assisti temporadas muito finais agora, mano. foram bem fracas, É, mas eu assisti bastante. Ah, mas eu fiquei assisti muito pé da vida como aquela quando a Targaryen morreu, mano. Pô, não queria também, aquilo ali não, não, velho. totalmente perdido a série, se perdeu Fala legal ali. sério, não, Não não. rolou, não rolou. Pra mim não rolou, não. Em segundo, Breaking Bad. Muito boa também, muito boa. Acho Assim, assisti o genial. top 3, mas eu gosto de muitas séries, começa daí também. Série que eu assisti toda, muito boa também. Duas séries fantásticas. E outra série que eu assisti, que tá no início agora, que eu tô esperando muito, é A Casa do Dragão. Muito Cara, boa. tá muito legal também, A Casa do Dragão, mano. Assisti também, gostei. Gostei muito também da do Senhor dos Anéis. Mas aí é uma questão É, mais de ser legal fã, também. né? Também Uhum. da saga do Senhor Não, dos eu assisti Anéis. muito, muito também essa daí. É que tava passando a cada final de semana um episódio diferente, né? Muito legal também essa do Senhor dos Anéis que tá passando agora de novo. Breaking Bad, mano, é muito show, cara. É, e a primeira, cara, eu não sei se você conhece, é uma série chamada Homeland. É uma série de teoria da conspiração, principalmente sobre essa questão dos Estados Unidos sempre ter o ser o bonzinho das situações, sabe? Então, tipo, Uhum. tem muito ali a questão do Iraque, Afeganistão, da visão da CIA, entendeu? Então, assim, é muito bom, teoria da conspiração Esse eu não forte assisti. e acho muito boa também. Homeland é a minha série favorita e eu sempre indico pra galera. E Breaking Bad ali fica pau a pau, assim, Breaking Bad um pouquinho menos do que Homeland, mas Homeland é genial. Então indico ela. E pra Ó, gente essa não. finalizar, Diegão, top 3 filmes. Só que os filmes, a gente, por exemplo, Senhor dos Anéis, conta só como um, não precisa falar que, o Senhor dos Anéis um, 2 e o 3, entendeu? A gente vai contar o Sim. Senhor dos Anéis apenas como a saga toda. Aham, nossa, eu sou muito fã de série, mano. Eu não sou muito de assistir filme, eu já assisti bastante também, mas de uma época pra cá, tô assistindo mais série. Mas eu acho que um dos melhores mesmo, que você já citou, né? Senhor dos Anéis. Assisti todos, é muito bacana. Assisti, acho que os Hobbits também tem muito a ver com o Senhor dos Anéis, né? Uhum. Aquela parte ali também, mas é um filme muito legal. Cara, deixa eu ver assim, porque faz tempo que eu não assisto filme, mas eu já assisti muito. Deixa eu ver mais um na cabeça aqui. Filme de comédia, eu gosto muito de filme de comédia também, do Adam Sandler, né? Aquele, o Pequenino, né, acho que ele é muito legal. Bastante comédia assim que tem ele também. Vários e vários deles eu já assisti do Adam Sandler, de comédia. Caraca, Pânico, principalmente os primeiros lá, foi bem da hora. Esse, como eu falei, muitos filmes de comédia. Acho que uma série, série de todos os tipos. Agora, filme, assisto mais muito filme de comédia mesmo. Da A hora, não ser da hora. que saia algum filme de coisa medieval que eu assisto bastante também. Tem muitos filmes da Netflix e do Prime também, de medieval que eu já assisti. Eu não vem nome na cabeça agora. Mas assisti bastante. Bárbaros. Bárbaros eu acho que é uma série também, mas tem um Bárbaros, eu acho filme. que é série, é. Mas tem um filme também, se eu não me engano. Enfim, já assisti vários filmes assim. Da Eh, hora. Cara, os meus eu sou meio Zé Cult de filme. Me Então, fala aí, assim, assim, que já assistiu. eu sempre boto. Tem o Efeito Borboleta, é um filme que eu gosto muito. Já ouvi falar, mas não Ah, assisti todo. Vanilla Sky também é um filme que eu acho muito legal. Agora, o meu favorito de todos Bom, os Efeito tempos Borboleta a gente já assistiu junto, né? é com o próprio cara do Eu, já- Two and a Half Men, né? O eu Ashton assisti Kutcher. um e a minha mulher ela disse que assistiu todo já. Mas eu já assisti um com ela também, de Efeito Borboleta, achei bem legal. Uhum. E o meu favorito, cara, é um filme chamado Questão de Tempo. Ah, o Efeito Borboleta é aquele que o... Aquele lá que ele se vê numa realidade diferente, né? Vai Isso, ele fica voltando. Ah, voltando o legal, tempo quando legal, ele lê legal. os diários.
Quando foi ver, é o cara que tá contando a história lá no final. Pô, é legal, legal mesmo. Eu gosto muito desse negócio de viagem no tempo, Eu então também curto, acho bem massa. esses filmes todos que eu citei têm um pouco de viagem no tempo. Tem Porque um filme tipo esse aí também, só que eu acho que na verdade é uma série, mano. Como é que é o nome da série? Alguma coisa escura. Dark. Dark, é. Então, assisti algumas temporadas, mas eu fiquei meio perdido nessa série, não assisti o resto Dark é não. da hora. Gostei também Mas demais. é bem legal, tem umas coisas bem doidas também. Com certeza, muito Como de doidas. como funciona assim, umas coisas que fazem muito sentido, né? Que leva a gente a pensar, né? Uhum. É A ficar literalmente pra gente botar a pensando. gente pra pensar em várias paradas dessas. É doideira. Eu sou muito Diegão, fã. meu querido, de verdade, cara, muito, muito, muito obrigado. Foi um baita papo. Poderia aqui ficar horas e horas ouvindo você falar. Ah, e assim, eu não tenho palavras para te agradecer de estar aqui. De verdade, muito obrigado. Nesse momento agora, deixa um recadinho final, uma receita de bolo, enfim, sinta-se à vontade aí para se despedir da galera. Salve, beleza. Então, o Bodão falou uma coisa que é bem legal mesmo. Que tudo que a gente faz tem uma reação lá no futuro, né? É efeito borboleta é mais ou menos isso. E que realmente tem muita coisa a ver e leva a gente a pensar sobre muitas coisas, né? Então isso é muito bacana, refletir, isso é legal. Então, eu que agradeço aí pelo convite, o Tordec, foi um prazer aí participar dessa conversa com você, esse podcast, junto com essa galera aí também, que ficou acompanhando até agora. Agradeço aí, né, a todos que ficaram acompanhando. Quero dizer que, independente dos seus obstáculos, das limitações, né, seja físico ou não, acho que o que manda muito, né, o que guia muita gente, na verdade, é a nossa cabeça, né, e não os nossos movimentos, né? Então tenha sempre muita força, pensamento forte, para na hora disso olhar o lado positivo de tudo, que por mais que seja difícil, com certeza tem o seu lado positivo, tá bom? E dizer que realmente o que segura a gente às vezes não é nem uma cama, não é nem uma cadeira, né? Não é uma muleta, e sim realmente que nos prende o nosso pensamento, a forma de nós pensar, esse sim pode te limitar. Então, se você tem uma cabeça aberta, né? Se você buscar treinar isso e começar, como eu falei, olhar o lado positivo, você vai ver que você vai chegar, né, muito mais além, vai chegar muito mais longe e vai superar coisas que às vezes você achava que realmente não poderia superar. Porque tem até uma frase para nossa cabeça é o nosso guia, né? Realmente é isso. O nosso corpo nos leva, né? Nos leva para onde a gente quer ir e tal. Mas o que realmente importa é a nossa cabeça, né? A gente não faz nada sem o nosso pensamento, a gente não faz nada antes de pensar. Então, é a nossa cabeça que nos leva, né? Nos caminhos que realmente a gente quer ir, né? Então, o mais importante a gente já tem, que é o nosso pensamento, né? Que isso, graças a Deus, ficou preservado em mim também. E que a gente fica, às vezes, tentando buscar, né? Conquistar coisas, né? Que a gente ainda não tem. E se esquece, às vezes, de agradecer coisas que a gente já tem, que são coisas simples, né? Hoje, você vê só de você poder acordar de manhã, levantar, lavar o seu rosto, tomar o seu café, né? Fazer tudo isso sozinho, só isso já é uma grande conquista. Você deve agradecer a cada segundo, né? É uma grande dádiva que Deus nos deu, né? Os nossos movimentos, nossa sensibilidade. Então, né? Muita vezes a gente só vai dar valor quando a gente acaba perdendo mesmo, né? Então, pense nisso, galera, só no que você já tem, né? Que eu sinto mais falta, se você me perguntar assim, o que que você sente mais falta da época que, né, que você antes do acidente, cara, tem tanta coisa que eu fazia, mas as coisas mais simples é que me fazem falta mais de andar na areia, na praia, né, com os pés na areia, tomar banho de cachoeira, andar de bicicleta, uma pelada com os amigos, essas coisas que são coisas simples que você não precisa de dinheiro para comprar, mas que realmente fazem muita falta. Então, dê valor para essas coisas simples, galera, que realmente importam muito, né? Fica aí para a gente refletir sempre. Mais uma vez, agradecer aí a galera que ficou, agradecer pelo Tordec por ter me chamado para estar participando aqui. Eu estou à disposição, quem tiver alguma dúvida também, que a gente que não pôde, né, falar aqui durante o nosso bate-papo, pode me mandar mensagem lá no meu Instagram, Guerreiro Tetra. Lá tem todos os meus contatos, sempre respondo todo mundo, né? Posso demorar um pouquinho, mas sempre respondo todo mundo, porque eu gosto sempre de interagir muito com a galera.
Então pode ficar à vontade, galera. E como o Tordek falou, tem algum assunto que, né, te deixa mais acanhada? Não, não, a gente pode falar de qualquer assunto, né? Eu sou super bem resolvido com a minha condição, né? Eu sei das minhas qualidades, eu sei tudo que eu superei. E vai ser um prazer trocar ideias com isso com outras pessoas, até porque eu sei que muita gente às vezes acaba passando por isso, né? Hoje em dia a gente vê o índice de acidente de trânsito, de lesão medular, aumenta cada vez mais, e são milhares e milhares de pessoas que passam por isso e acabam tendo que passar, e muitas vezes a falta de conhecimento, né, não deixa as pessoas seguir em frente, às vezes perde boa parte da vida ali que poderia estar fazendo coisas legais, né, por conta da falta de conhecimento. Então, tudo que precisar pode conversar comigo no Instagram, tô sempre respondendo qualquer dúvida, tá bom? E a gente fique com Deus aí, uma ótima abençoada semana para todos nós. E vamos que vamos, quem quiser acompanhar lá o Guerreiro Tetra também nas Twitch todos os dias aí. Fortalece demais. O Tordek sabe disso, que o apoio da galera é muito importante. E é isso, gente. Fique com Deus. Se precisar aí, estamos sempre à disposição. Show de bola, guerreiro. Então é o seguinte, galera, ó, aqui na descrição do vídeo vai estar a Twitch e o Instagram do Diegão, vai estar aqui na descrição, então você pode conhecer mais o trabalho dele pelos links aqui embaixo. Do mais é isso. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Aguardo vocês num próximo. Não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal, isso é muito importante. E eu vou me despedir aqui off-stream agora do Diegão e já já a gente volta para fazer altos crimes no Albion. Então fique por aí, continue farmando seus drops e já já estamos de volta. Valeu, valeu. Aparecendo ali.